Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento você, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos assiste pelas redes sociais, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesta manhã. Aleluia, nesta manhã, neste domingo de outono. Estamos no outono, né? Glória a Deus. Como é bom estar falando com os amados e amadas aqui nesta manhã, com você que nos assiste. Aleluia. Eu quero te convidar nesse momento, se você aqui na igreja puder ficar em pé. Aleluia. Se você não puder, permaneça sentado, sentada. Você que nos assiste pelas redes sociais, coloque a mão no seu coração. Aleluia. Nesta manhã, neste domingo de outono, aleluia, esse domingo maravilhoso, vamos fazer um chamamento ao Senhor, aleluia, invocar o seu nome, como diz o salmista, né? Deus já está aqui, aleluia, mas vamos invocar a sua presença. Vamos pedir a Ele que Ele venha derramar o seu poder sobre nós, pela sua graça, e que as misericórdias do Senhor estejam conosco. Ah, Deus, Senhor, no nome de Jesus, nesta manhã nós queremos te render graças, Senhor. Dizer que o Senhor é bom, dizer que só o Senhor é bom, dizer que Deus, que a sua mão nos resgatou, que o seu braço se estendeu para nós, aleluia. Dizer que o Senhor nos tirou do mundo do pecado e nos deu uma nova vida e fez conosco uma nova aliança, aleluia. E o Senhor nos levantou, nos tirou do lamaçal, do monturo, e nos lavou no sangue do Cordeiro, aleluia. Deus, queremos dizer que nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda vai fazer em nossas vidas, Senhor. Deus de graça e bondade, Senhor. Deus, que o Senhor nesta manhã nos encha com a sua presença, que nesta manhã o Senhor derrame sobre nós a paz de Deus, que excede todo entendimento, que o Senhor guarde o nosso coração e a nossa mente nesta manhã, Senhor. Deus, em Cristo Jesus. Assim diz na Tua palavra, Senhor, e que assim aconteça conosco, Senhor. Deus, queremos dizer que só o Senhor é Deus, que grande é o Senhor, que o Senhor é o Senhor dos exércitos, é Deus Emanuel, é Deus conosco, aleluia, Deus forte, socorro bem presente. Aleluia, Senhor, que toda honra, que toda glória, que todo louvor sejam dadas somente a Ti, Senhor, pelos séculos dos séculos, para sempre, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com esse prelúdio, amém? Aleluia. Jesus Cristo.
Deus. Eu quero te convidar, amado e amada do Senhor, abra a sua Bíblia, aleluia, no Salmo de número 139, é um salmo de Davi, salmo conhecido de Davi, que fala da onisciência e onipotência do Senhor. E nos afirma que Deus sabe de todas as coisas e Ele está em todos os lugares. Amém? Aleluia. Acompanhem comigo então. E o salmo diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim. É sobremodo elevado e não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me sustentará. Aleluia. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. O salmista nos lembra, porque às vezes a gente esquece, que Deus está conosco nos dias bons e nos dias ruins também. Deus está conosco quando tem carne, quando tem frango e quando tem ovo. Deus está conosco quando tem pão com manteiga, quando tem queijo e presunto. Deus está conosco quando nós estamos gozando de plena saúde ou nos dias que estamos resfriados, nos dias que estamos com dores de cabeça, nos dias que não estamos bem. Deus está conosco, né? E às vezes a gente precisa voltar para a palavra, nos debruçar para a palavra, para as escrituras sagradas e tomar posse disso. Não, Deus está comigo quando eu me alegro e quando eu choro. Deus está comigo quando eu subo o monte e quando eu não vou no monte. Deus está comigo quando eu fecho a porta do meu quarto e oro, mas Deus está comigo também lá no hospital. Deus está comigo quando eu estou numa fila do mercado. Deus está conosco em todos os lugares e não há lugar que a gente possa se esconder dele, diz o salmista. Se a gente estiver no mais profundo abismo, Deus vai estar lá. Deus sabe de todas as coisas. O salmista diz que antes da palavra chegar à língua, Deus já sabe. Ah, então a gente não precisa falar com Deus, pastor? Não, nós precisamos. Porque Deus, o nosso Deus, Ele é vivo. Ele fala através da sua palavra, Ele fala através do seu Espírito dentro de nós. Deus usa uma pessoa, Deus fala através da adoração, Deus fala através de um louvor. Deus falou com Balaão através de uma mula. Olha só que coisa interessante. Deus fala, Deus age e Deus faz do seu jeito. E às vezes nós precisamos abrir os nossos olhos, não os olhos humanos, porque eles ficam abertos, mas às vezes precisamos abrir os nossos olhos sobrenaturais, os olhos da dimensão da fé,
e olhar: não, Senhor, o Senhor está aqui comigo. Deus está conosco quando nós estamos nos montes e quando nós estamos nos vales. Amém? Deus está em todos os lugares. E Ele que move. Se chegamos até aqui foi porque Ele moveu. Porque até então Ele tem dado livramento. Você está aí, se você está aí é porque Deus está cuidando de você. Não está faltando o cuidado de Deus, mas às vezes passamos por um vale, mas Deus está ali, está cuidando. Deus está livrando. Deus está nos dando a mão. Amém? Segura na mão de Deus. Segura aí na mão de Deus. Amém? Faz assim com a mão, ó. Aí, ó. Segura aí na mão de Deus aí, ó. Segura e vem. Amém? Aleluia. Vamos louvar o Senhor, mas antes disso, vamos orar a Deus pedindo perdão pelos nossos pecados. E aí você faz do jeito que você quiser, em pé, sentado, de joelho. Amém? Aleluia. Curve a sua cabeça. Aleluia. E fale com o Senhor. Peça perdão a Ele dos pecados, das falhas que você cometeu nesses dias. Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, te pedindo, Senhor, nesse momento de confissão, a Deus, perdão pelos nossos pecados, Senhor, pelas nossas falhas, Senhor, sejam por atitudes, por palavras, Senhor, por olhares. Senhor, se fizemos algo que nos distanciou do Senhor, algo que magoamos alguém, Senhor, Deus, se falamos alguma coisa que magoou alguém, que ofendeu alguém, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Deus, e se alguém fez assim conosco também, Senhor, Deus, que o Senhor, Deus, pela Tua graça e bondade, faça o Seu santo movimento, para que haja, Senhor, liberação de perdão, para que haja cura, para que haja libertação, no nome de Jesus. Quando a gente libera perdão, a cura e a libertação, amém? Aleluia. Vamos louvar o Senhor com alegria, amém?
Aleluia. O Senhor é bom em todo tempo, amém? Aleluia. Abra sua Bíblia, no nome de Jesus. A mensagem desta manhã, enquanto Alexandre está ali para preparar o estudo também, de hoje, quero deixar uma mensagem para a igreja, e o título dela se chama Ventos de Avivamento. Aleluia. Está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Mensagem da preleção de hoje: Ventos de Avivamento. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14, amém? Aleluia. E a palavra do Senhor diz assim, aleluia: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Repita comigo: ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Aleluia. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito.
Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram e puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel? Eis que dizem: ossos, os nossos ossos se secaram, e apareceu a nossa e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza-lhe e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, vou vos fizer sair dela, ó povo meu, e porei em vós o meu, o quê? Espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e fiz, diz o Senhor. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra ela é boa, ela é pura e ela é perfeita para nós. Aleluia. Que a palavra do Senhor, que se renova a cada manhã, cada dia, fale conosco, no nome de Jesus, amém. Aquilo que a igreja precisa ouvir, para a honra e glória do Senhor. Podeis assentar, aleluia. Glória a Deus. Você percebeu que no versículo 4 deste capítulo, se você quiser, acompanhe comigo, Deus fala para o profeta profetizar, e ele disse a ele: profetiza a esses ossos secos e ouvi a palavra do Senhor. Então quero iniciar essa mensagem dizendo que nós devemos buscar em ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor nos traz avivamento. Ouvir a palavra do Senhor nos traz conhecimento. Ouvir a palavra do Senhor nos traz vida nova. Ezequiel tem uma visão sobrenatural, onde ele vê um vale de ossos sequíssimos, diz a palavra. Não era seco não, está lá, sequíssimos. Era muito seco. Não era um osso seco qualquer, era um osso, vou aqui fazer você já vê esses ossos que acham de antepassados de muito tempo? Devia de ser algo semelhante nisso. Não eram ossos comuns secos, não. Eram ossos sequíssimos, né? Ele faz questão de enfatizar isso. E Deus fala com ele: ouvi a palavra, porque eu vou soprar o Espírito. E no início, quando ele fala soprar o Espírito está com um E minúsculo. Isso é, eu vou soprar vida. Porque esses ossos estão o quê? Sem vida. Está sem vida os ossos. E o que representa esses ossos? O vale representa a nação de Israel. Representa uma nação espiritualmente morta, exilada na Babilônia, desunida e sem esperança nenhuma. Então olha só, o profeta Ezequiel tem uma visão de um vale de ossos secos, e ele vai tendo entendimento que esses ossos secos representam a nação de Israel. Ossos sequíssimos, estão longe da nação, foram espalhados, né? Parte do povo foi exilada, foi lá para a Babilônia. Lembramos do livro de Daniel. Daniel estava nesse grupo aí, entre muitos, né? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Dentre muitos outros, né? Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói, e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, porque nós estamos participando de uma campanha de 21 dias de jejum e oração, onde fala da restauração do quê? Dos muros, né? Do templo, das portas, do aperto dos parafusos. Está lá, se você for ler Neemias, eu recomendo, vai lendo Neemias, que você vai fazer uma boa leitura,
e vai acrescentar conhecimento e palavra do Espírito na sua vida, né? E a gente vai entender a situação de que quando Neemias chega lá, né? E aí, Ezequiel, ele tem essa visão, sabe que é a nação de Israel, e ele olha e Deus pergunta: vem cá, você acha que eu posso trazer vida de volta? Aí Ezequiel, tu sabes. É como se ele estivesse dizendo: tu pode, Senhor. Claro que sim, Senhor. Falou assim: mas tem que começar você profetizando. Você tem que começar abrindo a sua boca. E às vezes nós vivemos situações diversas, onde a gente só vê. O profeta estava, já era sabido, ele estava vivenciando esse momento de desgastes, de luto, né? Da nação destruída, da nação separada, da nação desunida, do distanciamento não só espiritual, mas geográfico também. E Deus falou a ele: mas vem cá, profetiza. Você está vendo tudo isso aí? É a nação. Profeta, abre a tua boca. Começa a profetizar. Eu quero dizer nesta manhã para você, amado e amada de Deus, comece a abrir a sua boca. Não fique só vendo a situação passar. Porque era isso que Ezequiel estava vivendo. Ele estava triste, claro. A nação destruída. Mas e Deus falou para ele: abre a boca, profetiza. Então, amado e amada do Senhor, você que está aqui, você que nos assiste, abra a sua boca e profetiza. Profetiza sobre aquilo que está seco. Profetiza sobre a situação que você está vivendo. Profetiza, abre a boca, porque numa situação de desolação, a tendência é se fechar. A gente fica, às vezes, tão assoberbado, tão acometido com muitas coisas, às vezes não só com uma, às vezes com muitas. Às vezes a gente está acometido de uma enfermidade, aí vem com isso, vem um problema financeiro, aí daqui a pouco vem um problema com a mulher, e daqui a pouco vem um problema com o filho, e daqui a pouco tem um problema na família, aí o carro quebra. Já passou por isso? Às vezes acontece uma ou duas coisas, às vezes acontece um monte de coisa junto. Estava acontecendo um monte de coisa junto lá. Mas aí há um tempo. Deus levanta Ezequiel como profeta e fala para profetizar para a nação de Israel. Mas aquilo vai acontecer lá com Neemias. Há um processo. Quando alguém tem alguma árvore frutífera em casa? Eu tenho amora em casa. Tem alguma, Antônio? Tem acerola. Tem o que, Araci? Mamão e limão. Vocês têm Aparecida, Roberto? Tem, Maria Helena? Tem, Rita, algum pezinho? Às vezes você planta até no vaso mesmo, né? Tiago me deu aí um monte de limão tipo, não sei se é limão galego. Que limão gostoso, né? Para fazer isso, maravilhoso. Ontem eu peguei o limão e bati com mate. Peguei mate puro, bati com limão gelado. É uma maravilha, né? Então, quando você tem uma árvore, você sabe que existe um tempo de dar o fruto, não é verdade? Existe um tempo. Há também um tempo profético. Há também um tempo para as profecias acontecerem. Há um momento. Mas se a gente não abrir a boca, se nós, como igreja, não nos levantarmos e não abrirmos a nossa boca para profetizar, certamente isso vai demorar mais. E às vezes a gente vive agora. Para dar o fruto, eu estou fazendo essa questão do fruto, porque também leva um tempo para aquele pezinho de árvore. Eu plantei, Esther plantou um galhozinho de amora. O negócio está uma árvore lá grande. E no tempo dá amora, dá bastante amora. Assim também é lá com o limão lá, viu, Araci? Né? Tem jabuticaba. Jabuticaba é deliciosa, né? Jabuticaba. Então, há um tempo para aquele fruto dar. A árvore cresce, ela precisa jogar o fertilizante, tem um adubo, né? Tem um substrato que tem que ser feito. Tem uns que compram, tem uns que faz caseiro, mas há um tempo.
E nós devemos pedir ao Senhor que chegue o tempo de ventos de avivamento. E quando o profeta profetiza e vê aqueles ossos secos, né? E há um ruído, há um vento, há um sopro, né? Há um sopro ali que acontece. E eu quero que você pegue comigo, porque existem ventos de várias formas, não é verdade? Existem ventos de libertação. Quer ver? Acompanhe comigo. Livro do Êxodo, capítulo 14. O vento que sopra e que traz libertação. Olha só que maravilha, né? Ventos de avivamento, ventos de libertação. Deus também sopra ventos de libertação. Amém? Aleluia. Lá no Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 21. E diz assim, se você quiser acompanhe pelo telão. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor por um forte, o quê? Forte o quê? Vento. Olha o vento da liberdade. Porque o povo estava escravizado há um pouco mais de 400 anos. E aí, quando escapa de Faraó, depois das pragas, Deus levanta um líder, Moisés, para guiar o povo, chega de frente ao mar, e alguns já começam a reclamar, a gente vai morrer, por que você tirou a gente do Egito? Era melhor a gente ter ficado lá. Aí Deus dá uma ordem a Moisés, estende cajado, usa o que eu te dei. Usa o que o Senhor já te deu, usa a tua boca para profetizar. E está lá, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. O vento soprou a noite toda, não foi assim, soprou e o mar abriu, não. Soprou um vento uma noite inteira para abrir o mar. A noite toda soprando o mar. Porque às vezes a gente vê o filme, vê um desenho, né? A gente tem imaginação que no filme é assim, né? Porque o filme tem só 2 horas, né? Não pode ter 24 horas, né? O vento vai lá, soprou e o mar abriu em 3 minutos, não. Houve um vento, um sopro, uma noite inteira. E o mar abriu. Aleluia. Veio um vento oriental que soprou toda a noite, toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram a qual muro? Da sua direita à sua esquerda. Então as águas ficaram 2 paredões, de esquerda e direita. E os egípcios se perseguiam, entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e seus cavalos até o meio do mar, na vigília da manhã. Então foi até de manhã, né? Noite inteira, chegou na manhã. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo, na nuvem, viu que o acampamento dos egípcios alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-lhes andar com dificuldade, dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. E aí o mar vai se fechar. Se você seguir na leitura adiante, o mar se fecha. Está lá, versículo 29. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. No final, o mar se fecha. Deus soprou um vento de libertação. Olha só, vento de liberdade. Deus sopra vento de conversão. Está lá no Evangelho de João. Aleluia. Está lá. No Evangelho de João, no capítulo 3. Quando ele fala com Nicodemos. Aleluia. Capítulo 3, 8, 10. O vento que sopra, olha lá o que está escrito lá. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do quê? Do Espírito. Espírito maiúsculo, é o Espírito Santo, tá? Então, ventos de liberdade, ventos de conversão, vento de colheita, é conhecido de todos nós, está lá em Atos dos Apóstolos. Aleluia, capítulo 2, glória a Deus. E está lá, capítulo 2, 1, 4, está assim.
E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente do céu um som como o quê? Um vento. Olha o vento aí de novo. Deus sopra os seus ventos. Deus sopra vento de avivamento. Deus sopra vento de libertação. Deus sopra vento de conversão. Deus sopra vento do derramar do Espírito Santo. Que nesta manhã, Deus sopre o vento, aleluia, na nossa vida, ventos de avivamento. Receba essa palavra da parte do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos agora fazer o estudo bíblico. Amém. Aleluia. Vamos fazer como de costume o pastor Luiz tem feito. Vamos aqui para frente. Puxa a cadeira, vem aqui para frente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer uma pequena roda aqui. Mas eu não queria vocês distantes de mim, não. Eu queria, como nós não somos tantos hoje, vamos ficar mais perto, isso, Antônio? Chega para trás que aí dá para filmar todo mundo, né? Fica aqui do meu lado, isso, é do meu lado mesmo, né? Quer ir? Aí Antônio, vem para cá, isso, chega para cá, isso, bem pertinho assim. Como nós não somos muitos, vem para cá também, Antônio. Deixa eu pega o outro microfone lá. Isso, chega mais. Amém. Antônio vai ficar aqui do meu lado. Aleluia. Ah, mas tem um detalhe. Tem um telão, né, para ver. Olha só. Ah, então... Ah, aquele telão ali, dá para virar? Mas dá para enxergar? Dá? Dá para ver ali? Não? Então, isso, Maria, isso, tá bom. Você está vendo? Aparecida. Amém? Não dá. Tá bom, ok. Aqui está melhor? Vamos fazer o contrário. Ao vivo é assim. Vamos fazer o contrário. Vem todo mundo para cá. Pronto, melhor. Eu esqueci do telão. Isso. Amém. Não, chega aqui perto de mim. Vem para cá, vem aqui, fica aqui. Quero o calor humano. Amém. Amém. Aleluia. Senta aqui, Antônio. Amém. Aleluia. Tá com outro microfone aí? Amém. Aí a gente passa um para o outro aí. Testa ele aí, vê se está funcionando aí. Som. Tá bem. Nós estamos num momento. Depois eu passo para vocês o estudo. Mas mais para guiar os slides, nós estamos num momento de jejum e oração, né, desses 21 dias. E olha só que interessante. Estava vendo algumas aulas que eu já tinha dado, né? E achei uma aula de 2021, que eu dei lá em Vital Brasil, que fala sobre Neemias restaurando a esperança para reconstruir os muros. Pô, tem tudo a ver com a campanha. Vou trazer o estudo, tendo essa oportunidade, né? Para a gente entender a questão da reconstrução, né? A gente leu ali Ezequiel, e fala desse exílio, né? O que acontece ali? Esse Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói, né, Jerusalém como um todo,
leva cativos várias pessoas do povo. Daniel é um deles, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Está dentre aqueles que vão para o palácio do rei. Nem todos foram para o palácio, outros foram para outros lugares, né? Foram espalhados, e ali eles vão se distanciando, né? Porque para o judeu a importância de Jerusalém, ela é muito grande, né? Ali é o lugar de adoração, é o lugar onde a nação se reunia para sacrifícios, para as festas, as festas judaicas, né? Como um todo. E ali está lá, Neemias, restaurando a esperança para reconstruir os muros, né? Então, o povo estava em depressão, né? Depressão é algo terrível, né? Não sei se algum de vocês já passou por alguma situação dessa, mas como se a pessoa entrasse na escuridão, né? Você não tem vontade de fazer nada, você não quer sair da cama, né? Você está ali desolado. A pessoa vai falar com você, né? E a gente tem que levantar. E Neemias tinha essa missão, levantar esse povo que estava desiludido, desunido, distante, né? Porque esse povo está voltando. Ele está voltando para a terra deles, né? E tinha que ter esse momento de reconstrução. Então está ali Neemias restaurando a esperança para reconstruir os muros. Neemias capítulo 1, do 1 ao 11. Coloca aí, Alexandre. Que aí eu vou pedir para o pessoal ir lendo aqui. Vou começar pelo Antônio e vai até Araci e volta aqui para mim. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então vai lá, Antônio, lê do 1 ao 3. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Susã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram do exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Passa para a Aparecida, lê do 4 ao 7, por gentileza. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei e chorei, e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. E eu disse: ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas alianças e a misericórdias para com aquele que te ama e guarda os teus mandamentos. E esteja atento aos teus ouvidos e aos teus olhos abertos, para que atenda à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faça confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de formas totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos
nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, infiéis, eu o espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus descerrados despojam nos lugares, estejam nos lugares mais distantes da terra. De lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Este ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste como teu grande poder, com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja atentos os teus ouvidos e as orações do teu servo, e as orações do teu servo, que se agrada e teme ao teu nome, fazer com que o teu servo seja bem-sucedido. Hoje encontrei a misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Aleluia. Então quem era Neemias? Copeiro do rei. Ele era quem? Copeiro do rei. Aí ele vai lá, como tendo uma oportunidade. Ele era o copeiro-chefe, tinha vários. Mas provavelmente ele era aquele copeiro, e havia esse costume naquele tempo, que ele provava comida, O rei bebeu depois. a bebida antes. Isso. Se tivesse envenenado, quem é que Morria, morria? copeiro. Era o copeiro. Então tinha esse costume de segurança para o rei. Então acabou que ele está perto ali. Então, assim como Esther teve a oportunidade de falar com o rei, Neemias está tranquilo. Vou esperar o momento certo. E às vezes a gente tem que esperar o momento, ter um momento certo, né? Para a gente fazer alguns movimentos. Vai ser no dia que a comida estiver mais gostosa, né? Se estiver ali mais gostosa, ali eu vou lá, ô rei, vive para sempre, né? Então, Neemias vai lá e consegue com que o rei o envie com o povo cumprindo o quê? Por quê? Como nós vemos ali, Deus fala assim, se vocês forem fiéis e não guardarem os meus mandamentos, não guardarem os meus estatutos, né? Eu vou espalhar vocês. E vos espalhareis. Mas, se vocês forem fiéis, mesmo aqueles que estão desterrados, eu os ajuntarei. Então, Neemias está vivendo um cenário onde ele tem que fazer uma reconstrução de uma nação daqueles que ficaram na miséria. Está escrito, os que estão aqui estão na miséria, porque o povo levou os trabalhos, destruíram tudo. Provavelmente levaram mantimentos, levaram tesouros, levaram os utensílios do templo. A gente vê isso lá em Daniel, né? Quando utilizam indevidamente os utensílios do templo, e aquela mão que escreve, né? Profetizando a queda da Babilônia. Então, Deus faz achar graça ao rei perante Neemias, e ele ajunta o povo que foi exilado para encontrar
chega numa nação totalmente desanimada. Está lembrando agora da visão de Ezequiel? Como é que a gente conecta isso aí? Essa visão de Ezequiel era um retrato do povo que já estava e que Neemias chega no caso. Um vale, né? Nação destruída, na miséria, provavelmente com muitas doenças, com a fome. Perderam os utensílios do templo, o livro, se você for ler lá na obra, que acho que vai ter um momento. Se você ler, eu vou ler aqui, quero que você busque isso, no Jeremias é um livro do grupo, ou de capítulo, vai ter uma hora que eles vão achar o livro da Bíblia. E aí ele vai. Só que ele tinha que levantar o povo para reconstruir, estava cansado, estava desanimado, estava na miséria. Alguns foram destituídos, outros foram, sabe? Eu acredito que quando eles chegaram ali, viram uns ou outros, talvez o neto que foi, aí cresceu, virou homem, teve filho, aí foi ver, né? Ou melhor, você falou que foi ver o neto, os netos, não sei, né? Nesse momento de reencontro, né? De famílias que estavam distantes, de filhos que nasceram e não conheceram seus antepassados, se reencontram, deve ter sido muito show. Perdão. Obrigado, Antônio. Então, esse momento de reencontro, né? Vou aqui repetir tudo, que eu estava sem o microfone. Esse momento, imagina só, o povo que estava exilado reencontra com o povo que tinha ficado, né? Que choradeira que foi isso, né? Eles voltarem para sua terra, né? Chegou na terra, devia de beijar a terra, né? Que saudade. Aí tem as lembranças, não, aqui era a porta principal do templo, né? Aqui era a fonte, aqui era tal. E fulano já não está mais conosco. Mas está o filho dele ficou aí, e aí reencontra. Porque a palavra inicia que quando Neemias chega, ele faz o quê? Ele chora, né? Neemias chora. Então imagina isso, né? Um povo que ficou destruído e o povo que foi destruído também. Talvez não tenha passado alguns a miséria daqueles que ficaram, mas é a saudade da terra, né? E a promessa de Deus? Então eles estavam vivendo o que? A promessa de Deus. Estava voltando do exílio. Deus tinha prometido que eles iriam voltar também. Então uma nação destruída. E aí eu vou repetir aqui. Aí a gente faz a conexão com o vale dos ossos secos que Deus fez Ezequiel ver. Na verdade, ele viu o quê? Ele viu pessoas que não estavam mortas fisicamente, mas pessoas que estavam mortas o quê? Espiritualmente. Desesperançosas, né? A palavra de Deus se perdeu deles, né? Então eles pagaram um preço, olha só que terrível, pagaram um preço por se distanciar, né, da palavra de Deus. E aí você vai fazendo conexões com os textos. Quando você lê Daniel, é o momento que Jerusalém foi destruída e os exilados chegam. Você faz a conexão com Ezequiel, que ele tem a visão do Vale dos Ossos Secos, que é a nação de Israel. E agora a gente está em Neemias, que é o momento o momento do povo retornar, né? E aí eles têm que fazer uma busca intensa. E para acrescentar, muitos escritos da palavra, porque a palavra ela já tinha escritos no período de Saul e Davi, já tinham alguns papiros, né? Já tinham alguns papiros. Mas no período do exílio babilônico foi onde mais se escreveu textos. Por quê? Para fortalecer para o pessoal não abandonar a fé, porque eles vão para uma nação que adorava muitos deuses, né? Tinha muitos rituais, tinha uma série de coisas, né? Então fortalecer as escrituras sagradas era de grande importância, né?
rememorar, trazer, por isso que fala, ó, vocês se distanciaram da minha palavra, vocês desobedeceram, não guardaram no coração o livro da lei, né? Os seus juízos, e aí eles têm que resgatar isso. Olha como é que era difícil para Neemias, não foi fácil, né? Então levantar um povo assim, ó, vamos reconstruir. Como é que a gente levanta alguém que já está, né? É difícil, não é fácil não, né? E já conheceu a palavra. Vocês já experimentaram pregar para alguém que está desviado? Não é mais difícil? É mais difícil. Às vezes é mais difícil. Porque já conhece a palavra. Ah, não, já tem na igreja. Ah, tudo isso aí, irmão, que você está falando para mim, eu já conheço. Aí eu estou imaginando o Neemias falando, não, vamos optar isso. Não, tá bom, Neemias, a gente sabe. Deus tem uma promessa, Deus falou da promessa. Não, vamos levantar, povo. Então Neemias chora, ora, e também lá o povo ora também, chora também. Aí eu vou repetir aqui, imagina o reencontro, né? Alguns já não estavam mais presentes, mas ficaram os parentes, aqueles que nasceram, né? E tal, e ver tudo aquilo destruído. Vamos seguir então para Neemias 2, 1, 5. Segue lá, Alexandre. Antônio, lê você aí até o 3. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Quem ofereceu? Quem é que ofereceu? Quem era o copeiro? Neemias. É Neemias, vai lá. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse, por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração, então fiquei com muito medo. 3. E lhe respondi, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais estão em ruínas, e os seus portões foram queimados. Parecida, deu o 4 e o 5. O rei me disse, o que você me pede agora? Então orei ao Deus do céu. 5. E disse ao rei, se for do agrado do rei, e se estes seus servos encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar. Me enviei, né? Me envie ajudar, tá certo. A cidade onde estão os túmulos do meu pai, dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então, meu Deus, está aqui escrito que Neemias, me lembra aí do microfone, que às vezes eu esqueço. É falta de costume, né? Então Neemias encontra uma oportunidade, né? E aí o rei estava acostumado a ele ver, provavelmente ele sempre alegre, né? Ele sempre bem disposto. E naquele dia, Maria Helena, Neemias estava triste. E o rei olhou e falou assim, o que está acontecendo contigo? Às vezes a gente olha para uma pessoa e vê, né, assim, o que está vendo aí, fulano? Você não é assim, você é sorridente, você é bem disposto, o que está vendo aí? Né? Araci, né, fala com Dani, o que está vendo aí, Dani? O que está vendo aí, Gabriel? Você não é assim, o que houve aí? Né? Pergunta para você também. O que está vendo aí, mãe? O que houve aí? Ah, não, minha filha, sua tia que está lá em Cabo Frio. Liguei 3 dias para ela, não me atendeu. Aí descobriu que ela estava num jejum de telefone. Olha só, Antônio. Não foi, Araci? Olha só.
Estava no jejum de telefone, estava na campanha lá também. E o jejum da semana foi o telefone. Ai, meu Deus. Né? Vive ali, né? Passa aí, Alexandre. Próximo slide, por gentileza. Olha só. Antônio, o que está escrito ali? Pega o microfone aí, Antônio. Dá para o microfone para ele aí, Roberto. Está escrito que ali? Uma nova história. Uma nova história. Vai, Alexandre. Olha lá. Ali está pequeno, eu vou ler aqui. Tijolo por tijolo. Algumas histórias, algumas situações da nossa vida, elas não são reconstruídas de uma vez. Tem um processo, não é verdade? Às vezes ela vai lá, ó, tijolo por tijolo. Um pouquinho de cada vez, né, Rita? Né, Rita, querida? Às vezes a história é tijolo por tijolo, né? Um processo. Na reconstrução da vida, é necessário, em algumas situações, colocar tijolo por tijolo sobre uma base sólida. A gente não pode construir o muro em cima do chão assim. É assim que faz um muro? Tem que ter uma base, tem que ter uma coluna, tem que ter um alicerce. Uma casa se sustenta sem alicerce? Não. Se você fizer um muro sem nada, sem uma base, uma casa, em algum momento vai bater um vento, vai fazer o quê? Vai cair. Lembra lá da parábola que Jesus fala? Ó, a casa que é feita o quê? Na rocha, perdão, a casa que é feita na areia primeiro. Vem o vento, vem a água, vem sopra e ela o quê? Cai. Mas a casa que é feita na rocha é o quê? Vem o vento, vem o mar e ela permanece o quê? Mas o vento vem para as duas. Sim ou não? O que Jesus está querendo dizer? O vento vem para todo mundo. O dia difícil vem para todos nós. A diferença é onde teu muro, a tua casa está sendo construída. Aí faz uma pergunta. Qual seria a base? Roberto, qual é a base? Fala aí no microfone aí. Qual é a nossa base? A nossa base está alicerçada no Espírito Santo, né? A nossa base, a nossa base é Jesus. Exato. Quem é a nossa rocha? Jesus Cristo. E Ele enviou o seu Espírito para nos encher, para nos consolar, para nos guiar, para falar conosco, né? O Espírito Santo é o Espírito de Jesus, né? Então a nossa base, Maria Helena, é Jesus Cristo. Rita, a nossa base é Jesus Cristo. Quando alguém te perguntar, mas você está se apoiando em quê? Eu estou me apoiando em Jesus. Você está de pé como? Eu estou de pé por causa de Jesus. Como é que você passou por essa luta aí? Passei por essa luta aí porque a minha base é Jesus. Por que a sua fé não se desviou? Ah, a minha fé não se desviou porque a minha base é Jesus. Essa é a base. Pastor, dá vontade às vezes de desistir? Dá. Mas segura que na mão de quem? De Jesus. Segura na mão de Deus. Dá vontade às vezes de parar. Dá vontade às vezes de não continuar. Dá às vezes vontade de falar, Senhor, hoje eu não quero. Mas a base nossa é Jesus, Antônio. Porque dá vontade de estar desanimado. Mas eu quero fazer aqui, imagina esse povo como é que estava. Imagina o povo, eu li uma notícia ontem na CNN, que crianças de 12 anos lá no Sudão estão sendo convocadas e entregue fuzis para elas lutarem. E aí? Como é que estão essas crianças? Como estão os pais dessas crianças, se elas têm pais vivos? Eu nem sei se tem, algumas podem ter. Elas vão e nunca mais vai voltar, provavelmente.
Talvez alguns muito poucos. Talvez não passem dos 13, 14 ou 15 anos. Nós temos que glorificar a Deus pelo país que a gente mora. Aí a gente olha para o lado e vê que não tá, às vezes não está tão difícil assim. Mas existem dias ruins. Tem gente hoje no Brasil e no mundo inteiro passando por momentos muito difíceis, não é verdade? Tem gente morrendo hoje, tem gente nascendo hoje, né? Tem gente que está no meio da guerra hoje. Mas a nossa base tem que ser Jesus. É Ele que vai nos sustentar. Nos dias bons e nos dias maus. Nos dias mais terríveis. Qual é a nossa base? E quando a gente se pegar, nesse momento difícil, a gente tem que trazer à memória, Jesus é a base. Senão a gente para. A gente pode fazer igual Neemias. A gente às vezes para, olha, chora. Tem problema chorar? De jeito nenhum. Mulher chora, homem chora, todo mundo chora. Não é vergonha nenhuma chorar. Homem também chora, né, Roberto? Homem também chora, né? A gente chora, chorou, levanta a cabeça, respira. Senhor, me ajuda mais essa vez, Senhor. Mais uma vez me ajuda a levantar. Mais uma vez me ajuda a caminhar. Mais uma vez me ajuda a superar esse problema. Problema de enfermidade, problema com o filho, problema com a filha, problema com o marido, problema com a esposa, problema com o genro, problema com a sogra, problema com o pai, com a mãe, não importa. Problema na parentela, problema financeiro, o carro quebrou, a esposa às vezes vai para a emergência de manhã, Esté foi para a emergência agora de manhã, Rosiele foi para a emergência também. Cheguei aqui, Alexandre, Esté não vai vir, porque ela ia estar no louvor. Foi para a emergência, a cera entrou no ouvido dela, foi futucar, aí empurrou mais a cera, aí ficou a noite toda agoniada lá. Eu não pude ir com ela, foi lá para a emergência, foi para lá, para a clínica Pires, foi lá para o Fonseca, vai lá. Minha mãe está em casa, está lá com a Ana Beatriz lá, graças a Deus, né? Então, Jesus é a base, mas tem gente pior. Então, mas o que vai sustentar a nossa fé? É a nossa base. O que vai sustentar é a nossa fé. Segue, Alexandre, por favor. Preparação adequada. Olha só, tem uma preparação adequada. Neemias capítulo 2, 6, 9. O despreparo, aí botei até o símbolo da Olimpíada, acho que no ano seguinte ia ter Olimpíada. Não lembro, eu fiz alguma analogia do atleta, da preparação. O atleta tem que se preparar, né? Sim ou não? Vai ter a Copa do Mundo agora. Vai ganhar a seleção mais bem preparada tecnicamente, né? O que joga tem as habilidades, que elas não podem ser descartadas, mas a habilidade ela também tem que ser aprimorada. É igual como toca um teclado ou um violão, não é assim? A pessoa tem uma habilidade, está tocando o teclado, mas ela tem que estudar mais. Para quê? Para ela ser bom naquilo ali. Não pode tocar de qualquer jeito. Pode? Não, vai ficar feio, vai sair um som ruim, né? A gente vai cantar, tem que preparar, a gente tem que treinar, né? Para quê? Cada vez melhor. O atleta é assim, o jogador de futebol, o atleta olímpico. Então, o despreparo muitas vezes nos fazem perder a esperança. Neemias marcou prazos para realizar sua missão, ou seja, ele estabeleceu metas e motivou os companheiros. Coloca lá, Alexandre, Neemias 2,6. Eu vou ler até o 8 direto. Coloca aí. Neemias 2,6. Então o rei que tinha, a gente leu que Neemias foi lá, teve oportunidade com o rei. Neemias era o copeiro, estava ali, deu oportunidade. Então
Então a gente tem que agarrar oportunidades. Não pode perder oportunidades, né? Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quando vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Aí ele respondeu: marquei certo o prazo. E o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Deu um prazo, ó. Vou cumprir, tinha um prazo para fazer o negócio, continua aí. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado, do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Preparou o passaporte, né? As cartas era como se fosse passaporte. Quem me enviou foi o rei, ó. Acesso liberado para mim, VIP. Quem me liberou foi o rei. Quem libera para a gente é o rei Jesus, né? Eu vi, dá o cartão VIP lá, vai lá. 8. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira, para que as vigas dos... Então ele preparou a carta, já está preparando o quê? O material. Aí vai fazer a obra. A gente que está na obra de Deus, na obra de Jesus, nós temos que nos preparar. A gente não pode fazer, vai que dá. Se Neemias fala, não, vai assim que não vai dar não, não dá não, dá errado. Tem que ter preparo, tem que se preparar. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas, para o rei, que me dê madeira para que as vigas dos portões da cidadela do templo, para que as muralhas da cidade e para a casa que deverei me alojar. Então eu vou fazer o barracão lá. Na obra não tem lá o barracão lá? Ele vai fazer uma casa para se alojar, madeira para o portão, madeira para ir, tá preparando material para o templo, para as muralhas da cidade, para a casa que deveria alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava o que? Sobre mim. A mão é o Espírito de Deus que estava sobre Neemias. Segue, Alexandre. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Continua. Mas Sambalate, mas tem oposição. Às vezes pinta um Sambalate aí para atrapalhar a gente. Mas Sambalate, Honorita e Tobias, Sambalate e Tobias. Isso é dois demônios que às vezes tem, Sambalate e Tobias. Servo amonito ficaram sabendo disto e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Nem todo mundo, há uma oposição na obra de Deus. A gente encontra oposições no meio da nossa... Às vezes a gente encontra oposição no nosso trabalho. Às vezes a gente encontra oposição na nossa família. Às vezes a gente encontra oposição de um vizinho que está fazendo um troço lá, que está te atrapalhando. Às vezes tem oposições. E a gente tem que enfrentar, pedir a Deus e ir. Continua aí, Alexandre. Tinha oposição. Então cheguei a Jerusalém depois de esperar 3 dias. Continua. Me levantei à noite junto com uns poucos homens que estavam comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. Continua. De noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do montouro. Provavelmente a expressão do montouro vem dali, né? O Senhor me levantou do montouro, né? Estava destruído ali, lugar de destruição. Inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Continua. Passei o portão da fonte ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Continua. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. 16. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que tinham feito, pois até ali não havia declarado coisa alguma, nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem os demais que iriam fazer a obra. Continua. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Volta lá para o slide, por gentileza. Então tem que ter preparo, ele se preparou para ir.
Esse jejum, esse período de jejum e oração é um preparo para a gente está se preparando. Quando a gente ora e jejua, a gente não está se fortalecendo? A gente está se fortalecendo, né? Vamos lá, Neemias 6:9. Não, perdão, não. Já foi, eu já li. Pode prosseguir no outro slide, já estamos encerrando. Para reflexão. Muita gente no meio da caminhada cristã, por vezes, perde a esperança. Não perde? Decepções das mais diversas tentam interferir. Tal fato se agrava quando percebemos que as pessoas ao redor não compartilham do mesmo propósito. Mesmo assim, Deus nos chama para continuar. Continua. Ué, nem todo mundo vai compartilhar da mesma fé que a nossa. E aí a gente para. Vamos ficar desanimados por causa dessas pessoas? Também não. A gente continua. É interessante notar que a fonte de inspiração de Neemias era Deus. Quem inspirava Neemias era Deus. A todo momento a história de Neemias é interrompida por orações contendo. Então ele estava ali trabalhando, peraí, vamos parar, vamos orar, vamos jejuar. Aí volta para a obra. Então tá. Então ele está na obra, então a gente está na obra de Deus e existem momentos que a gente tem que ter esses momentos de oração e de jejum, né? Interrompida por orações contendo as expressões como: lembra-te de mim. Neemias estava falando: Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Eu quero dizer para você que Deus não se esqueceu de você. Amém? Deus não se esquece da gente. E não tem problema nenhum. Senhor, lembra-te de mim. Pode falar para Deus: Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Continua. Aí vem, acho que uma palavra cruzada aí, é isso? Palavra para o nosso tempo. Então agora eu vou pedir para cada um falar uma palavra para o nosso tempo. Eu vou começar por mim. Amém? Avivamento. Unidade. Cura. Perseverança. Restauração. Não, fala no microfone. Restauração. Rita, uma palavra, Rita. O que eu vou dizer, meu Deus? Vida. Vida. Maria Helena. Esperança. Olha só que maravilha. Continua aí, Alexandre. Reflexão, palavra cruzada. Qual? A missão da igreja. A história de Neemias tem muito a ver com a missão da igreja em nossos dias. Assim como nos tempos de Neemias, é nossa tarefa despertar nosso povo para reconstruir seus muros derrubados pelas provocações e circunstâncias da vida. Apesar das dificuldades, precisamos manter o quê? A esperança. Aí, Maria Helena. Acabou, Alexandre? Amém? Aleluia. E a cruz ali no centro. Amém? Aleluia. Vamos orar para a gente encerrar a escola dominical. Vamos ofertar. Amém? Aleluia. Antônio, ora pela escola dominical. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por esse momento, Pai, essa palavra abençoadora, Pai, e que a igreja continue, Pai, vivendo a esperança na união, Senhor. Pai, eu te peço que essa palavra não passe do nosso ouvido, mas sim que esteja guardada, Pai, em nossos corações para sempre, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Vamos cantar um louvor para ofertar? Amém? Roberto já está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos.
glória a Deus. Estenda a sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de trazer os dízimos e ofertas para a tua casa, Senhor. Que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha fazer sobejar, Senhor, na casa do tesouro, para que nunca falte o mantimento, Senhor. Deus, eu oro também pelos ofertantes e pelos dizimistas da tua casa, Senhor. Deus, faz transbordar os lagares, Senhor. Faz sobejar na vida dos teus filhos e filhas também, Senhor. Ah, Deus, que eles tenham, Senhor, bênçãos, Senhor, derramadas dos céus, Senhor, na vida deles. Bênçãos financeiras, Senhor. Portas abertas. Conquistas, Senhor, nos seus trabalhos, Senhor. Ah, Deus, para aqueles irmãos e irmãs que têm a sua carteira assinada, pelos profissionais liberais, Senhor. Ah, Deus, pelos irmãos e irmãs que têm a sua empresa, Senhor. Ah, Deus, faz prosperar, derrama sobre todos, Senhor, bênçãos sem medidas, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vocês podem reparar, amém, que o gasofilácio das orações está vazio. Por que está vazio? Porque nessa sexta agora, houve uma subida ao monte. Foi eu, Aparecida, Antônio, Alexandre, Tiago, Roberto e Eduardo, né? E Eduardo, nós subimos ao monte e nós levamos todos os pedidos de oração e lá oramos pela igreja, oramos pelos pastores, oramos pelas famílias, pelas mulheres, pelos homens, pelas crianças, pela juventude, né? Pelos casais. Olha, nós oramos por todos, né? E lá depois, profeticamente, colocamos fogo lá no recipiente que já havia lá. E eu não tenho dúvida nenhuma que muitas orações que estavam ali já tinham sido até respondidas, outras vão ser respondidas ainda. E aí você, se quiser, já pode começar a colocar aqui as suas orações, porque nós oramos sempre, e mesmo não tendo aqui os pedidos, nós vamos orar, né? Oramos sempre, né? No nome de Jesus. Vou estar aqui fazendo uma oração por toda a igreja. Estarei orando também pelo pastor Luiz, que ainda se encontra internado. Ele carece das nossas orações. Eu sei que a igreja tem se mobilizado para orar, né? A irmã Ana também precisa muito da nossa oração, que ela está lá com ele desde quinta-feira, né? Eles estão ali para a gente orar, para o médico assim desbaratar, para dar uma solução nesse negócio aí. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então pela igreja, depois pelo pastor e pela Ana. Amém? Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, a Deus por este momento de oração, e nós oramos, Senhor, por toda a igreja, Senhor. Homens, mulheres, Senhor, jovens, crianças, Senhor, Deus, pessoas na melhor idade, Senhor, Deus, no nome de Jesus, Senhor, Deus, Senhor, encha a tua igreja com o poder do Espírito Santo, levanta teu povo, aviva a tua obra, Senhor. Nós estamos nessa campanha, Senhor, Deus, de 21 dias de jejum e oração, por um avivamento da igreja metodista, Senhor, em todo o território nacional, Senhor, incluindo a igreja metodista em Itaipuaçu, Senhor. Levanta a tua igreja, Senhor, sopra o vento de avivamento, sopra o vento, Senhor, que liberta, o vento que cura, vento que converte, Senhor. Deus, prepara-nos, Senhor, para receber um povo que vai chegar, Senhor. Deus, os peixes nas redes, Senhor, que irão se romper, ou quase se romper, Senhor, que o Senhor vai trazer. Prepara a tua igreja, aviva a tua obra, Senhor. Deus, nessa campanha, nós estamos, Senhor, nesse relógio de oração, nessa semana, no jejum, Senhor, estamos, Senhor, nos encaminhando para a terceira e última semana, Senhor, dessa campanha. Abençoa teu povo, fortalece-nos, Senhor, nesse período, nesse tempo. Prepara a tua igreja, Senhor, para coisas grandes que irão acontecer. Deus, para a honra e glória do teu nome, Jesus.
Amém. Graças a Deus, Pai, no nome de Jesus, Senhor, oro também, Senhor, pelo pastor Luiz, Senhor, Deus, Senhor, pela tua irmã Ana, Senhor, fortalece teus filhos, Senhor. Deus, Senhor, que a medicação que está sendo ministrada, os antibióticos, Senhor, Deus, Senhor, os cuidados médicos, os cuidados de enfermagem, Senhor, Deus, sejam, Senhor, Deus, todos eles colaborativos, Senhor, Deus, para a alta do teu filho, Senhor. Deus, Senhor, desbarato que está acontecendo, Senhor, toca nos médicos, Senhor, toca na equipe médica, toca lá no chefe dos médicos, Senhor. Deus, para Deus desbaratar, liberar, Senhor, para ver o que vão fazer, o procedimento que será feito, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, fortalece a tua filha, Senhor. Deus, continua derramando o teu Espírito, porque ela precisa do Senhor, Deus. Senhor, Deus, nós oramos para que o Senhor dê livramento para ela também. Fortaleça a sua mente, seus músculos, seus ossos, Senhor. Deus, o corpo, a alma e o espírito, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, nós cremos no milagre, Senhor. Deus, no nome de Jesus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração do teu filho e da tua filha, Senhor, e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Estenda a sua mão assim, ó. Amém? Amém. Deixa, vai, oferta aí, Rita. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Estenda a sua mão, receba a bênção apostólica. Amém. Aleluia. Que você tenha um domingo familiar abençoado. Amém. Aleluia. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a tua igreja em toda a face da terra, no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor nesta manhã. Aleluia. Deus te abençoe.